Olá, pessoal! Como vocês estão? Que privilégio nosso, mais um podcast, e recebi um feedback tão maravilhoso de vocês do primeiro podcast, daquela experiência que eu tive, e estou muito feliz com isso. E hoje eu estou enviando para vocês com muita satisfação um segundo assunto que na verdade era isso que eu queria com essa comunidade. Eu queria poder comunicar com vocês algo, e por isso nós incluímos o podcast, porque muitas vezes a gente não está preparada para fazer um vídeo, né? Então, ter uma comunidade que eu pudesse compartilhar exatamente as coisas que vêm do Espírito para mim, coisas frescas, assim que eu recebo. E essa mensagem, esse podcast, exatamente isso. Eu estava pensando em algumas coisas e essa mensagem veio no meu coração, e em outro momento eu ia talvez anotar alguma coisa ou pregar em algum dia, mas tendo vocês aqui eu posso compartilhar isso. Já peguei meu celular, já gravei um podcast, e obrigado por vocês assistirem, era isso que eu queria. A mensagem que eu quero trazer para vocês hoje é sobre semente, e eu quero falar sobre confiar na semente que está sendo lançada. Eu sei que muitas vezes, principalmente as mulheres, né, elas se sentem muito ansiosas ou muito afoitas, né, em ver o resultado daquilo que está sendo plantado. Veja bem, plantado nos outros ou plantado na sua própria vida, tá? Sua transformação, sua dedicação, ou seu investimento em alguém ou em alguma coisa. E muitas vezes o nosso coração é muito cheio de ansiedade, muito cheio de sombras, muito cheio de coisas que deixam a nossa visão meio turva, assim. E pronto, a gente tende a querer agir pela emoção para ajudar a planta a crescer, ou para ajudar o fruto, né? Ou para ajudar na poda, né? Ajudar na recolha das folhas, enfim. A gente quer interferir na estação de alguma maneira. E isso também tem a ver com o nosso relacionamento com Jesus, né? Tem a ver com o fato de nós descansarmos nele. Quando nós temos certeza de que é Ele que dirige a nossa vida, quando nós temos certeza de que é Ele que fala conosco, quando nós temos certeza que é Ele que tem nos direcionado. E há situações em que não depende de nós a decisão. Há situações em que nós precisamos confiar. Se você é casada, por exemplo, há situações que você não pode tomar decisões sozinha. Se você é casada e tem filho, há outras situações que você não pode simplesmente fazer aquilo que você quer ou que você acha que tem que fazer. Por quê? Porque você tem um filho. Questões financeiras, várias situações que não cabe aqui agora especificamente desenhar que situação seja, mas o simples fato de vocês entenderem que durante o nosso processo de entrega ao Pai, nosso relacionamento com Ele, nossa espiritualidade, nosso papel como mãe, como esposa, como ovelha, né, como filha espiritual, como discípulo, como líder, a gente vive situações de aprendizado em que a gente tem que confiar na semente. Nós temos que confiar que, por mais que a gente tenha até talvez uma autonomia para decidir sobre coisas, há aqueles momentos em que não cabe a nós tomar uma decisão sozinha. E às vezes fica fácil para vocês entenderem quando eu falo de uma mulher casada ou uma mulher que tem filho, porque aí fica mais fácil para você entender que não é porque a gente tem dinheiro que a gente tem que fazer alguma coisa. Não é porque a gente teve uma oportunidade que a gente tem que entrar nela. Não é porque se abriu uma porta que eu preciso passar por ela. Não é porque eu tô num lugar fazendo algo que eu tenho que fazer, que eu posso aproveitar e fazer outra coisa porque é perto ou porque é acessível, aproveitando brechas e oportunidades. Não, a gente tem que ser sensível ao Espírito de Deus para ouvir dele aquilo que Ele quer que a gente faça e onde Ele quer que a gente esteja, né? Esse é um ponto muito importante. E o texto que veio no meu coração foi 1 Coríntios capítulo 15. O apóstolo Paulo está falando maravilhosamente, um texto que eu amo, sobre ressurreição dos mortos.
Ele está dando uma aula sobre ressurreição dos mortos e havia muita discussão naquela época sobre como que o corpo ressuscita após a ressurreição. Como que é a ressurreição dos mortos? A ressurreição dos mortos, muitas pessoas acreditavam, muitas não acreditavam, e basicamente a essência do evangelho é morte e ressurreição de Jesus. Ele morreu a nossa morte e agora nós vivemos, não porque ele morreu a nossa morte, mas porque ele ressuscitou primeiro, como primogênito, como as primícias, né? Para que a gente então tenha um vislumbre, né? Uma ideia de que esse mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, a Bíblia diz que é o mesmo poder que opera em nós. Então, aqui em 1 Coríntios capítulo 15, especificamente no versículo 35, Paulo já falou muito sobre ressurreição, mas ele começa a responder sobre o corpo da ressurreição, porque perguntaram para ele, olha, versículo 35, alguém pode perguntar, como ressuscitam os mortos? Com que espécie de corpo virão? Versículo 36, Paulo diz, insensato, o que você semeia não nasce a não ser que morra. Primeiro ponto, primeira chavinha desse podcast. O que você semeia não nasce a não ser que morra. Então, um ponto importante da nossa semente, do nosso investimento em algo, seja ele o que for, tá? Em nós, nos outros, em algo, não nasce a não ser que morra. Quando nós temos um vislumbre daquilo que Deus quer para nós, ou quando nós começamos a investir em algo, na nossa saúde, no nosso corpo, na área financeira, o que quer que seja, nós ainda olhamos muito, ficamos vigiando muito o terreno, ficamos vigiando muito a horta, ficamos na expectativa de que aquilo dê fruto logo, para que a gente coma, para que a gente entre na promessa. E, na verdade, essa semente tem que morrer. Então, nós vamos semear, e esse processo da morte da semente na nossa vida é quando nós entregamos, quando nós temos oportunidades ou situações de entrar naquilo que nós estamos semeando ou desfrutar de alguma maneira daquilo que nós estamos semeando, mas há impossibilidades e cada um de vocês, em determinadas estações da sua vida é que vão decidir, olha, eu estou vivendo exatamente esse momento, eu tenho semeado em algo, eu acredito em algo, eu sei que Deus tem algo, mas eu não posso decidir sozinha, ou agora eu estou impossibilitada de fazer isso, porque a minha condição financeira não permite, ou eu sou casada, ou eu tenho um filho, ou eu trabalho muito. Mas você tem semeado por anos seu chamado, na sua saúde, e talvez de alguma forma você agora está ali olhando para essa semente e querendo que aquilo venha para fora, para desfrutar dessa colheita. Mas a gente tem que jogar a semente pela fé, fazer o que a gente precisa fazer, que é algo que o Senhor nos deu, que o Senhor nos confiou, uma ordem, uma palavra, e vamos deixar a semente trabalhar. Durante esse processo a gente amadurece muito, durante esse processo a gente cresce muito, e realmente nós não podemos discutir com a terra, a gente não pode discutir com a chuva, a gente não pode discutir com os frutos, a gente não pode discutir com o ramo, a gente não pode discutir com a folha. Ela simplesmente faz o que tem que ser feito e nós é que temos que esperar. Então, primeira chave, o que você semeia não nasce a não ser que morra. Verso 37, quando você semeia, e aí é um outro ponto que eu quero falar para você, você não semeia o corpo que virá a ser, mas apenas uma simples semente, como de trigo ou de alguma outra coisa. Versículo 38. Mas Deus lhe dá um corpo como determinou, e a cada espécie de semente ele tem o seu corpo apropriado. Então a segunda chave para esse assunto que nós estamos tratando é que quando a gente começa a semear algo, a gente está começando a semear com algo que pode ser muito grande para nós, pode ser muito custoso, né, para nós aqui em Minas Gerais, aqui não, né, porque eu tô em Portugal, mas em Minas Gerais, de onde eu sou, de onde eu vim, se fala custoso, é uma palavra assim, dá muito trabalho, né, o preço às vezes é alto. E
Então, às vezes a gente semeia algo que pra gente está custando muito, mas entenda, isso ali é só uma simples semente. É uma simples semente. Você semeia aquilo, você investe em algo com uma simples atitude, uma simples decisão, uma pequena contribuição financeira, porque você está olhando para frente. Mas entenda, o que você está vendo lá na frente é muito maior do que a simples semente que você tem lançado. Agora, a qualidade da nossa semente determina o tipo de fruto, entende? Que vai nascer. E na maior parte das vezes a gente começa bem nos nossos processos de desenvolvimento da fé, de relacionamento. Geralmente a gente começa bem. Agora, parte da qualidade da semente nessa questão espiritual, porque na lavoura não é assim, você lança a semente e o que ela foi é aquilo que vai sair. Mas no campo espiritual não, a gente semeia com intensidade, mas depois a gente vai deixando de regar, depois a gente vai deixando de cuidar da terra, e isso interfere na qualidade do corpo que vai subir, do corpo que virá a ser, da árvore que vai vir, da promessa. Então tem todo um processo de continuar regando, ir regando com muita qualidade, com fé, e ao mesmo tempo não deixando o seu coração ficar preso ou focado no produto, no fruto daquilo, simplesmente desenvolvendo a sua fé de que, ok, essa semente está morrendo, muitas vezes parece que não vai acontecer, muitas vezes parece que não vai mudar, mas você permanece com a mesma qualidade da rega, você permanece com a mesma qualidade do adubo, da terra, das condições do solo, de expulsar as ervas daninhas, de expulsar as coisas que podem vir para impedir que aquela semente brote, para que aquela árvore suba, porque você tem esse vislumbre daquilo que vai ser. Então, Deus vai dar um corpo como determinou. É de acordo com a vontade dele e tem que ser de acordo com a vontade dele. E o nosso coração tem que estar em paz para respeitar os processos. E nós precisamos confiar na semente que nós temos lançado. Quando nós não confiamos, quando nós olhamos para o processo e nós queremos, porque queremos fazer com que um fertilizante seja lançado para que essa árvore cresça mais rápido, nós estamos interferindo no processo. E isso é uma linha muito fina, porque ao mesmo tempo que nós temos que trabalhar nós precisamos deixar a terra fazer o seu trabalho, né? E não dá pra gente ter uma resposta para cada situação que vocês vivem, mas eu espero que, ouvindo muitas vezes esse podcast, ouvindo muitas vezes essa meditação, vocês possam conseguir olhar para a realidade de vocês, olhar para a semente que vocês têm lançado e entender que a maneira como você trabalha na terra para contribuir para o surgimento da semente não pode interferir no processo da semente. Você não pode jogar fertilizante, você não pode forçar para acontecer, você não pode colocar a mão dentro da coisa porque você tem pressa ou porque você tem condições para isso. Você precisa confiar que Deus é o maior interessado em que essa semente germine de acordo com a palavra que Ele te deu, de acordo com aquilo que Ele fez em você. E a gente sabe que esse é um processo difícil, né? A semente tem que morrer, então parece que a gente perdeu, parece que a gente falhou. Mas na verdade, se nós confiamos no processo, sabemos que fomos fiéis a Deus, que confiamos nele, que aprendemos com os erros durante a rega, durante o adubo, durante o zelo, né, com o solo, a gente sabe que há uma colheita esperando para nós, há uma colheita realmente assim, destinada a suprir as nossas necessidades e muito mais do que isso. Há uma colheita que Deus quer comer dela, entende? Então eu especificamente na minha vida vivi momentos em que eu olhei para a minha realidade e pensei, Deus, não vai acontecer. Pai, não tá dando fruto, não tá resolvendo. Eu quero fazer, e eu decidi me submeter porque haviam outras coisas que fugiam do meu controle.
e com o coração em paz e com o coração descansado de que Ele cuida de mim, Ele é aquele que tem o maior interesse de que a vontade dele se cumpra na minha vida. E reconhecer isso é um sinal de maturidade. Então, esse é o meu encorajamento para você hoje. Que você olhe para as suas sementes, que você confie naquilo que você tem lançado, que você deixe o processo acontecer naturalmente e que você não fique voltando na semente, voltando na terra, tirando, coloca, tira, coloca fertilizante, coloca de novo, muda de lugar. Não, muda a estratégia, manipula. Não faça isso, ok? Não faça isso. Vamos aprender a descansar o nosso coração no Senhor e entender que a palavra nos diz a respeito desse corpo, né? Falando da ressurreição, e eu tô fazendo essa analogia com a semente. Deus vai dar o corpo apropriado. Ele não vai só fazer com que a semente, que a colheita, que esse corpo venha como determinou, mas Ele vai fazer com que cada semente produza o corpo apropriado. E isso é o que mais importa, tá bem? Então é isso. Espero que tenha sido edificador para vocês. E mais uma vez, muito obrigada mesmo, muito obrigada, porque Ele tem sido muito bom com a gente, muito bom com a gente. E eu estou muito feliz com essa oportunidade. Um grande abraço, até a próxima.